nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, onde será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma saudação amiga para todos os familiares, os ouvintes, os telespectadores da Canção Nova, neste tempo de festa que é o tempo pascal. Eis-nos no tempo da alegria, da ressurreição do Senhor. Jesus deu a vida por nós, não se poupou esforços, veio para nos redimir e mostrou claramente que todo o sofrimento que ele passou, naturalmente culminou agora na beleza da ressurreição. Então, estamos em pleno tempo pascal e queremos saborear exatamente essa alegria e esta verdade de fé, que é a maior verdade de todos os tempos. A morte foi vencida pela vida. Este é o programa Luz da Fé. Eu sou o Padre José António Andrade, da Arquidiocese de Braga, e convosco quero então refletir um pouco sobre este tempo pascal, em várias etapas. Como sabemos, há dois momentos muito fortes no tempo pascal e, por sua vez, o tempo pascal é o culminar, o ponto mais alto do ano litúrgico, porque precisamente, compreende-se, foi aqui que nós celebramos o principal momento da história da salvação, a entrega de Jesus por nós e o seu culminar na ressurreição. E começamos por uma etapa que são a oitava do tempo pascal, que é próprio das grandes solenidades, quer da Páscoa, quer do Natal, ou seja, os 8 dias que sucedem ao grande dia da Páscoa são para a Igreja como se fosse um único domingo. Imaginai um domingo com 8 dias, não é? Então, desde a Vigília Pascal até ao domingo chamado segundo da Páscoa, ou também agora denominado Domingo da Misericórdia, nós celebramos em termos litúrgicos um só domingo, com a duração de 8 dias. Chamamos então a isso a oitava da Páscoa. É para quê? Para saborearmos a alegria verdadeira. Reparem, quando nós temos uma festa, também há naturalmente os dias que antecedem a festa. São dias de muito trabalho, de muita canseira, de preocupação, mas depois da festa ter passado, nós saboreamos ali uma alegria grande por termos tido a família em conjunto, termos vivido aqueles momentos de alegria. Então vamos saboreando essa alegria. Também aqui trata-se da maior alegria, a certeza de que a vida é a grande vitória, sobretudo. Portanto, que nós não morremos para sempre, mas morremos para este mundo, para depois vivermos plenamente em Deus. Então, essa alegria deve ser saboreada durante esses 8 dias, onde, naturalmente, a liturgia nos aponta para as diversas aparições de Jesus ressuscitado. Reparem, ninguém viu a ressurreição, não é um acontecimento que fosse visto por A, B ou C, não. Ele acontece durante a noite, portanto, por isso é que a Igreja dá muito valor à Vigília Pascal, porque é o irromper da luz, da beleza, nas trevas, não é? Mas o que se sabe e o que se viu, naturalmente, e isso é que importa, e os apóstolos são muito claros, normalmente Pedro e João, que depois de ouvirem da boca de Madalena que o túmulo está vazio, não é? A pedra está removida, o Pedro e o João vão correr ao túmulo, o Pedro mais velho chega mais tarde, o João corre, porque é mais novo, mas espera que o Pedro também chegue. E quando olham para dentro do túmulo, o que é que vêm? As ligaduras devidamente enroladas, o sudário devidamente dobrado, tudo ordenado, não é? O que é próprio, naturalmente, de Deus, é o autor da ordem. Não é? Na criação havia o caos e passou para haver a ordem. Depois, na nova criação, que é a ressurreição, também acontecem estes sinais da beleza ordenada do próprio Deus. E depois, Jesus aparece a Maria Madalena, aparece aos outros apóstolos, embora não reconheçam logo de imediato quando Jesus aparece, mas através do nome, quando Jesus diz Maria, então ela reconhece que é o mestre, Rabuni, não é? Pensando anteriormente que seria um jardineiro,
Depois, os outros apóstolos também não reconhecem. Num programa anterior falei dos discípulos de Emaús. Jesus vai caminhar com eles, fala-lhes das Escrituras e nada, parece que não acontece nada. Quando, por uma questão de simpatia, de cortesia, dizem a Jesus para ficar em casa deles, pensando que é apenas um viajante, um companheiro de viagem que eles tiveram naquele dia, Jesus aceita o convite, fica na casa deles e em plena ceia parte o pão e eles aí perceberam que era Jesus. O tal gesto da fração do pão que ficou marcado para sempre no coração dos apóstolos e dos discípulos. Então reparem, esta maravilha de começar a ver Jesus ressuscitado, ainda que sem o conhecerem quando o veem, mas reconhecem ou pela voz, pelo timbre da voz, quando trata pelos nomes, ou reconhecem por este gesto da partir do pão, bem como depois também outros gestos que nós vemos na Escritura, do assar o pão, assar o peixe, dar de comer aos apóstolos. Portanto, esse gesto que vai mostrando paulatinamente que realmente ele está vivo. Agora é um corpo glorioso. E é importante que eles vão assimilando esta verdade, eles e nós, porque, reparem, é uma mudança muito grande, até ali ninguém tinha ressuscitado. Não é? Então, nesta dimensão gloriosa, como estamos a falar, tinha havido ressurreições, depois Jesus foi preparando a sua ressurreição através das outras ressurreições do Lázaro, do filho da viúva de Naim, da filha de Jairo, mas agora essas foram ressurreições em que depois voltaram a morrer, logicamente, não é? Mas agora Jesus aparece como o corpo glorioso, portanto, por isso está deixando as portas fechadas, janelas fechadas, ele entra na mesma, não há impedimento porque os corpos gloriosos não ocupam espaço naturalmente. Então, estas aparições de Jesus vão reforçando a sua presença real e a certeza que os apóstolos começam a ter de que ele está vivo. E agora, naturalmente, já pode estar ao mesmo tempo em todo lado. Enquanto era um corpo, como nós somos um corpo, só podemos estar num sítio ao mesmo tempo, a não ser quem tem o dom da bilocação, mas fora isso, só podemos estar num sítio. Jesus agora, como corpo glorioso, aparece em vários sítios. Mas vai encontrar os apóstolos reunidos no cenáculo, o grande lugar da ceia, não é? Onde Jesus tinha feito a sua ceia com eles. E que naturalmente são cheios de medo, porque se Jesus foi morto, e este se não é naturalmente dúvida, mas sabemos que por que motivo foi morto, eles agora também correm esse risco. E reparem curiosamente quem está com eles, Nossa Senhora, que à partida deveria estar mais abatida, mais triste, porque foi o seu próprio filho que foi morto. Os filhos, naturalmente, vivem a morte dos pais, ainda que sempre com muita tristeza, mas sabendo que é uma lei natural da vida, mas os pais sofrem muito mais ao ver morrer um filho, naturalmente. Ora, Maria Santíssima tinha acabado de perder fisicamente o seu filho, não é? Mas é ela que está a dar força aos apóstolos, é ela que está a ajudá-los a terem mais ânimo, porque a sua fé nunca foi vacilante, ela nunca duvidou da grandeza de Deus e de que Deus tinha um projeto de amor para a humanidade. Portanto, está ali. E Jesus aparece. E aparece dando-lhes a paz. Reparem, a paz, e a paz verdadeira e única é aquela que vem de Deus, é dada após a ressurreição. Portanto, a grande alegria, a grande serenidade que nós devemos ter de que, apesar das vicissitudes deste mundo, nós conseguimos ultrapassar também as muitas dificuldades, se unidos a Cristo e confiante em Cristo, sabendo que depois desta vida terrena, que é marcada por dificuldades, doenças, sofrimentos e preocupações, mas depois culminará na ressurreição. Então Jesus vem trazer essa paz, isto é, confiar em mim, tendo coragem de estar mais unidos a mim. E dá aos apóstolos a presença viva do Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo, àqueles a quem perdoardes os pecados, se-lhes são perdoados. Ou seja, então neste dia, Jesus instituiu o sacramento da reconciliação. E porquê? Até então, era Jesus quem perdoava os pecados, fisicamente, quando alguém lhe era apresentado, ou alguém lhe vinha pedir uma cura, Jesus não se limitava a curar fisicamente, mas dizia sempre, a tua fé te salvou, vai, não voltes a pecar, vai em paz. Ou seja, Jesus tem esse poder de curar, e curar passa pelo perdão. O perdão é uma cura.
Por isso é que depois o Catecismo da Igreja Católica coloca o sacramento da reconciliação e da Santa Unção no capítulo dos sacramentos da cura. Portanto, a grande cura que a humanidade precisa, além das curas físicas, das doenças, é a cura espiritual. E essa vem do perdão. Então Jesus, agora, ao dar a missão da Igreja, instituindo a Igreja e dar esta missão aos apóstolos, diz: agora vós é que tendes de, durante a caminhada da Igreja, a vida da Igreja, saber perdoar. Não é? E confia-lhes esta missão tão importante de aqueles a quem perdoardes se-lhes são perdoados, àqueles a quem os retiverdes serão retidos. Ora, por isso é que no segundo domingo da Páscoa nós escutamos sempre o Evangelho da instituição deste sacramento com a presença real e gloriosa de Jesus junto dos apóstolos. E sabemos naturalmente que o Senhor Deus fez toda a revelação que tinha a fazer até à morte do último apóstolo, que é São João, por volta do ano 100. Portanto, tudo o que Deus tinha a dizer foi dizendo naquilo que nós encontramos na Sagrada Escritura. Não é? Desde o Antigo Testamento até ao livro do Apocalipse, nós encontramos toda a revelação de Deus. Isto é, tudo o que Deus tem a dizer-nos para nosso próprio bem. Mas, naturalmente, que já vão bastantes anos depois da morte e da ressurreição de Jesus, a humanidade, nas diversas épocas da história, vai muitas vezes esquecendo-se. E se repararmos bem, Deus é nosso Pai. Não podemos esquecer esta verdade de fé. Esta verdade de fé implica também perceber Deus mais próximo, haver mais familiaridade com Deus. Deus não é um estranho, está longe de nós, não, está próximo porque é nosso Pai. E porque é nosso Pai, interessa-se por nós. O que é que fazem aqui os pais na Terra? Porque se preocupam com os filhos, recomendam aos filhos o que é mais importante. Também, naturalmente, Deus nos vai relembrando. Ou seja, toda a revelação que foi feita até à morte do último apóstolo, a partir daí, o que é que Deus faz? Vai recordando naquilo que chamamos hoje as aparições, ou de Nossa Senhora, ou do próprio Jesus, dizia, recordando o que está no Evangelho. Portanto, não há as chamadas revelações privadas, não são uma coisa nova, não é bem trazer uma novidade que até ali não se conhecia, não. Já se conhecia, mas a humanidade foi-se esquecendo. E uma das coisas que Jesus percebeu, e por isso há dois grandes momentos das suas aparições que recordam esta misericórdia, é quando se revela a Santa Margarida Maria Alacoque, em França, e lhe revela exatamente o grande amor que tem pela humanidade, simbolizado num coração que sai, como que dizendo, o meu coração rebenta de amor por vós, não é? Ou como alguém uma vez perguntava, uma criança perguntava à mãe, porque é que Jesus tinha o coração de fora? E a mãe dizia, na sua simplicidade, porque Deus não tem nada a esconder, não é? E de facto é, o amor para com Deus não está escondido, está bem revelado, não é? E depois, reparem, 200 anos, ou seja, na década de 30, 1930, nessa década do século passado, Jesus volta a revelar-se a uma outra religiosa, Santa Faustina Kowalska. Curiosamente, as duas religiosas da mesma congregação, Margarida Maria Alacoque e Santa Faustina, da congregação das Irmãs, digamos, desta congregação conventual, que mostra claramente que tem um grande amor já por Jesus, mas a quem Jesus também se preocupa de revelar, dar a conhecer esta sua misericórdia. E nestas religiosas da chamada visitação, ou visitandinas, como queiramos chamar, Jesus revela então estes dois grandes momentos. Reparem, todos eles estão interligados, sempre a sua misericórdia que está aqui em jogo, mas percebendo que a humanidade, mesmo apesar das aparições do Sagrado Coração de Jesus, ainda não ter valorizado o quanto deve valorizar, digamos, a misericórdia do Senhor, então ele vem mostrar que realmente deseja ardentemente derramar a sua misericórdia sobre nós, o seu perdão. E por isso, através desta religiosa, Faustina Kowalska, nas muitas revelações particulares, Jesus mostra-lhe como ele estava na cruz. Não é? Então essa imagem de Jesus
uma túnica branca, dessa túnica branca sai do lado do coração, onde tinha sido perfurado pela lança, água e sangue. Essa água e esse sangue que são a origem dos sacramentos, como sabemos. E onde Jesus diz, eu quero, ao derramar esta água, este sangue, purificar, limpar a humanidade do seu pecado. E esta religiosa, então, vai ser uma porta-voz para o mundo inteiro, para depois comunicar à Igreja na pessoa do Papa e a partir daí se difundir pelo mundo inteiro esta verdade de que é preciso valorizarmos mais o sacramento da reconciliação, este amor misericordioso que Deus tem por nós. E por isso Jesus vai tendo muitos colóquios com esta mesma religiosa, mostrando-lhe essa imagem, pedindo que pintasse e que difundisse pelo mundo essa imagem do Jesus com a sua túnica branca e esses raios de água e de sangue, mostrando que o seu rosto era o rosto que ele tinha na cruz, portanto, um rosto de bondade, de mansidão, apesar do muito sofrimento atroz que nós possamos imaginar e o que seria cada um de nós, estar no estado de Jesus, não é? Como é que estaria o nosso rosto? Além disso, vai também, e reparem, e estou a olhar para este livro que se chama O Diário de Santa Faustina. Hoje há uma outra edição diferente, na cor da capa diferente, mas no fundo o conteúdo é sempre o mesmo, não é? Mas esta edição diz-nos, a alturas tantas, que Jesus, pedindo a Santa Faustina, faz este pedido. A minha imagem está na tua alma. Desejo que haja a festa da misericórdia. Quero que essa imagem que realizarás com um pincel seja solenemente benzida no primeiro domingo depois da Páscoa. Nesse domingo deve ser a festa da misericórdia. Então, é o próprio Jesus quem instituiu que o segundo domingo da Páscoa deva ser domingo da Divina Misericórdia. Portanto, reparem, não foi alguém que se lembrou, por muita piedade que tivesse. Não, é o próprio Jesus que pede. Porquê? Porque é nesse domingo que nós lemos sempre na missa e recordamos exatamente esse dia em que Jesus, após a ressurreição, reparem, tudo acontece no dia da ressurreição. Não acontece 8 dias depois, mas no mesmo dia. Só que nós precisamos de vários dias para saborear, para contemplar esta maravilha. São tantos acontecimentos fortes que se nós levássemos tudo num dia apenas, nós não conseguíamos dar valor a tudo. Então, por isso é que a Igreja, na sua pedagogia como mãe, estende o tempo pascal em 50 dias para nós podermos saborear intensamente esta alegria e estas verdades de fé. Então, reparem, Jesus pede-nos esta festa, porquê? Porque o mais importante para a humanidade não é apenas celebrar um acontecimento do passado. Não é? A festa, como às vezes se pensa que a Páscoa é um acontecimento do passado. Aconteceu. Não. A Páscoa não é do passado, a Páscoa é atual, porque a ressurreição é de todos os tempos. Mas para haver ressurreição na minha vida, tem que haver misericórdia. Tenho que reconhecer o meu pecado, tenho que me aproximar do sacramento da reconciliação. Portanto, não podia haver ressurreição na minha vida se não me aproximasse de Jesus. Se durante a vida não me reconhecesse pecador e confiasse na sua misericórdia. Portanto, reparem que é o próprio Jesus que vem até nós, que se serve desta simples jovem, irmã Faustina, para que o mundo se aproxime dele. Usando expressões como esta, nesse domingo, pelas 3 horas da tarde, porque simboliza a hora em que Jesus morreu na cruz, a minha misericórdia será como as comportas de uma barragem. Sabe? A gente não consegue imaginar o que é uma barragem se porventura abrissem as comportas todas ao mesmo tempo, não é? Eu lembro-me que há uns anos uma barragem ter ruído, não é? Então foi uma calamidade naquelas terras onde tudo ficou destruído, porque aquela força daquela água não tem limites, não é? Então reparem, Jesus não está a dizer que quer destruir, no sentido de condenatório, mas está a dizer que quer abrir essas comportas, isto é, o seu coração de par em par para perdoar, para que a humanidade se aproxime dele. Então reparem, nós não podemos esquecer que é o próprio Jesus quem nos convida a aproximarmos dele. Então, levem-se a lembrar que há uns programas antes eu falava que a Quaresma tinha 2 finalidades: preparar os catecúmenos para o batismo e preparar os já batizados para a reconciliação.
Ora, cá está. A grande festa, a grande alegria que nós precisamos saborear é exatamente um coração renovado, um coração transformado, um coração lavado pela graça de Deus. Então Jesus, ao instituir esta festa, não está a fazer uma coisa nova. Está apenas a recordar o que já está no Evangelho. Nunca foi esquecido por ele, mas nós é que vamos esquecendo. Então, reparem que a Igreja, depois, ao longo dos tempos, na sua pedagogia, até teve que chegar a um certo momento e dizer é preciso confessar-se ao menos pela Páscoa da Ressurreição, porque havia muita gente que não se confessava. E se calhar também acontece hoje. Então é importante percebermos, é preciso abeirarmos de Jesus, é preciso aproximarmos dele, é preciso reconhecermos o nosso pecado. Mas isso não acontece estalando os dedos. Então por isso Jesus pede também a Santa Faustina que criasse uma novena preparatória desta festa, e como sabemos, todas as festas devem ser preparadas, e essa novena a quem Jesus pede e dá indicações muito concretas para que lhe traga para ele muitas almas. Então reparem, no mesmo diário encontramos essa novena que nos diz, no primeiro dia, por exemplo, traz-me toda a humanidade, mas especialmente todos os pecadores e mergulha-os no oceano da minha misericórdia. Portanto, ela e nós hoje, a Igreja, temos a missão de, desde a Sexta-feira Santa até ao Domingo da Misericórdia, rezarmos esta novena, pedindo a Jesus e trazendo para Jesus as almas das pessoas mais afastadas. Porque reparem, nós todos temos um cuidado de rezar por alguém que está doente, e muito bem. E rezamos por alguém que está afastado de Deus, mesmo que tenha muita saúde. Então como é importante isso. No segundo dia traz-me as almas dos sacerdotes e religiosos, mergulha-os na minha insondável misericórdia. Reparem, Jesus, o cuidado que tem para connosco. Sacerdotes para quê? Porque nós seremos também os seus ministros da misericórdia. E o quanto este Papa Francisco tem pedido para nós, sacerdotes, sermos misericordiosos, sabermos acolher os pecadores. Então Jesus também quer exatamente trazer-nos a nós para esta comunhão com Ele, para que depois possamos irradiar essa misericórdia. Depois, no terceiro dia, as almas piedosas dos fiéis. No quarto dia, os pagãos e os que ainda não me conhecem. As almas dos hereges, cismáticos, no quinto dia. No sexto, as almas mansas, humildes. Depois, no sétimo dia, as almas que veneram e louvam a minha misericórdia, de maneira especial, mergulhas na minha misericórdia. No oitavo dia, as almas que encontram na prisão e que se encontram na prisão do purgatório, para que sejam libertas, porque o purgatório não é meta, mas é uma passagem para a vida plena. E, por fim, as almas tíbias, no nono dia. Portanto, seria importante que nós aproveitássemos neste ano, porque é sempre o tempo da misericórdia, todo o tempo de Deus é da misericórdia, mas para quem já conhece esta devoção, e sabemos que Jesus também promete que se deve difundir esta devoção por muitas mais pessoas, que se valorize a leitura do diário de Santa Faustina. E como sabeis, além desta festa que Jesus instituiu, deixou também a oração do Terço da Divina Misericórdia, que é muito fácil de rezar, há pagelas com as indicações para rezarmos o Terço, mas o próprio diário, repito, este livro, que ou nesta edição ou noutra, muito semelhante, para mais clarinha, podemos encontrar essa forma de rezar o Terço. Com o terço que nós rezamos, o terço chamado mariano, podemos rezar, mas também há um terço próprio para rezar este terço da misericórdia, que é uma metade vermelho e metade branco, simbolizando esses dois raios de água e de sangue. Mas seria importante que valorizássemos esta festa. Então, fazendo a novena, desde Sexta-feira Santa até ao Domingo da Misericórdia, rezando o terço todos os dias da Divina Misericórdia pelas 3 horas da tarde, meditando sempre num parágrafo, pelo menos, deste diário de Santa Faustina, dos diálogos que ela tem com Jesus Cristo, e, sobretudo, valorizando o Domingo da Misericórdia às 3 horas da tarde, se possível em comunidade cristã, com a adoração do Santíssimo, ou então de forma mais particular ou familiar, que ninguém esquecesse esse Domingo da Divina Misericórdia, realçando e saboreando esta presença de Jesus, mas, sobretudo, aproximando dele todos nós, que somos pecadores, mas, sobretudo, quem está mais afastado dele, pela bondade, pela misericórdia, trazer para Jesus essas almas. Então reparem, celebrarmos a Páscoa não é apenas um acontecimento passado, não é uma tradição mais ou menos bonita, mas celebrar a Páscoa é celebrar esta renovação interior, esta conversão total ao amor de Deus. Reparem, é o próprio Jesus que quer derramar sobre nós a sua graça, que nos quer purificar, porque Ele, sabemos muito bem que é justo, mas
Diz mesmo, eu antes da minha justiça quero dar a misericórdia, porque reparem, se nós fôssemos julgados apenas pela justiça de Deus, não sei onde é que nós iríamos parar, mas importa perceber que antes dele nos julgar, ele quer nos oferecer essa misericórdia. Então, que a Páscoa seja a grande alegria da ressurreição e uma alegria da ressurreição que é celebrada pela purificação do nosso coração, da nossa mente, pela nossa conversão pessoal e tantos outros homens e mulheres que naturalmente a quem Jesus quer perdoar. Reparem, Santa Faustina foi a porta-voz e ele pede, traz-me essas almas. Hoje somos nós que temos a obrigação de trazer para ele tantas pessoas que estão afastadas, que estão mais tristes, mais adormecidas. Vamos despertar em cada irmão, em cada irmã, a começar pela nossa família, pela nossa paróquia, para que toda a gente possa perceber que Deus é este amor verdadeiro, é esta misericórdia que só nos quer perdoar, só quer fazer festa connosco. Que assim possamos celebrar bem esta alegria, não apenas este ano, mas todos os anos, e depois não só ficarmos por estas atitudes, mas também Jesus veio nos reforçar o pormos em prática as obras de misericórdia. Reparem, só recordar o que já sabemos. As obras de misericórdia corporais e espirituais. Então, não deixemos passar em branco esta grande alegria da divina misericórdia. E para isso, saboreemos com o perdão do Senhor, que é sempre a sua bênção, esta certeza de que Ele nos quer transformar, mas também quer precisar de nós para sermos apóstolos da misericórdia de uns para com os outros. Que o Senhor derrame sobre nós a sua bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.